Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast de Indústria 4.0 da Aquarius. Hoje vamos falar sobre gestão da produção em tempo real. Diretamente de São Paulo, eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos da Aquarius, uma empresa de 36 anos dedicada a colaborar na jornada digital das empresas. Combinamos software e serviços para criar possibilidades inovadoras. E recomendamos as melhores tecnologias e serviços que fazem sentido para o seu negócio. Neste episódio, eu recebo Sânzio Cunha, nosso arquiteto de soluções aqui na Aquarius, para conversarmos sobre qual a relação da indústria 4.0 com as soluções de MES. Sânzio, seja muito bem-vindo. Oi, Dulce, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada, o prazer é todo nosso. Sânzio, conta um pouquinho para a nossa audiência te conhecer, conta um pouco da sua experiência, da sua relação com esse tema de hoje. Legal, Dulce. Bom, eu tenho uma formação originalmente em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Católica de Minas Gerais e desde o início da minha carreira profissional, eu já comecei trabalhando com aplicações industriais, começando pelos sistemas historiadores, que nós já abordamos anteriormente, e atualmente trabalho com sistemas de MES, principalmente nessa questão de desenvolver o melhor desenho de soluções para os nossos clientes. Show! Então, vou apertar aqui nas perguntas que a gente vai ter um bate-papo bem interessante. Sem problemas. Vamos lá. Bom, antes da gente entrar efetivamente no assunto, vamos contextualizar para todos que estão nos ouvindo sobre essas soluções de MES. Fala um pouquinho para a gente o que é o MES, o que ele abrange, como ele se relaciona com as ferramentas do mundo corporativo. Certo. Eu acho importante definir e um pouco de história. O termo MES, ele é um acrônimo, né, do inglês, significa Manufacturing Execution System, tá legal? E esse termo foi cunhado aí nos anos 90, tá, pela AMR Research. E basicamente nós estamos falando aqui de um sistema que gerencia a execução da manufatura, ou gerencia a execução da produção em geral, tá? E ele se relaciona com diversos sistemas. Ele tem essa capacidade de se conectar ou de se correlacionar mesmo tanto com o mundo corporativo, então com toda a parte de gestão, contábil e os RPs principalmente, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, quanto com o chão de fábrica, então automatizar e sistematizar coletas de dados para consolidação de informações de produção. Eu acredito que essa é a principal relação, os principais tipos de integração que nós temos aí do MES com os sistemas corporativos e também com o chão de fábrica, que eu acho que é tão importante quanto com os sistemas corporativos. Legal, ele faz bem esse elo de ligação entre esses dois universos, né? Justamente, eu acho que essa é a principal força do MES. Eu acho que quando você está pensando em implementar o MES, você tem que ter isso na cabeça. Ligar esses dois mundos de uma forma legal e coerente para a sua gestão de produção, tá legal? Sânzio, quando você fala isso, quando você está pensando em implementar um MES, me vem à cabeça o seguinte ponto. Não é simples para quem vai começar um projeto de MES especificar todos os requisitos de como que o MES tem que funcionar, todas as premissas. Compartilha um pouco, já que você está nessa atuação de desenho Sim. e recomendação de solução, como que seria feita uma boa especificação para um projeto de MES? Sim, de fato, especificar um projeto de MES é bem desafiador, porque ele tem vários interlocutores, tanto do ponto de vista de usuários finais, quanto de pessoas e processos da empresas afetados por um sistema como esse, tá? Então, eu acredito que um dos primeiros pontos é entender quais são os principais processos que serão afetados
dentro de um projeto como esse. Eu posso citar aqui alguns exemplos. A operação diretamente, né, porque, enfim, ela está envolvida no processo produtivo. Toda a parte de planejamento, então, o que é chamado usualmente de PCP, planejamento de produção, eles são altamente afetados, precisam ser consultados para isso. E também o pessoal que está mais voltado para a automação, tá? Porque, como eu falei, a parte de integração, os sistemas de automação são fundamentais, ou são bastante importantes aí como fornecedor de dados para o MES. Então, essas pessoas devem ser envolvidas e nós vemos por experiência que o MES, os projetos de MES, eles são liderados ora por pessoas mais voltadas à automação, ora TI, tá? Pessoal de tecnologia de informação. Então, quando se junta aí, principalmente essas duas competências de TI e automação, normalmente nós conseguimos aí especificar bem o projeto de MES. E, obviamente, contar com pessoas e até mesmo com empresas que consigam ajudar nesse processo de especificação, porque ele é bem desafiador realmente. Então, eu acho que vale a pena sempre pensar em ter ajuda aí com pessoas que tenham experiência no ramo, tá legal? Montar uma força-tarefa, né? Um time Justamente. E multidisciplinar, inclusive, né? Eu acredito que isso é um dos principais pontos, a multidisciplinaridade dos times que vão especificar é fundamental para uma boa especificação. Bacana. Sandro, a gente sabe que o dia a dia de uma fábrica é uma loucura. Geralmente, o gestor da produção, ele vive apagando incêndios, né? Nós também sabemos que boa parte desses problemas, eles poderiam ser evitados se houvesse uma informação confiável para tomada de decisão, não é? Justamente. E a gente ainda também percebe que ainda é comum encontrar indústrias que baseiam a sua operação em dados obtidos ainda manualmente, de planilhas Excel. Minha pergunta é, qual seria o valor, qual a importância de ter dados obtidos em tempo real da indústria? Por que isso é importante ter? Sim, sim. Nós vemos que, de fato, muitas empresas ainda estão aí nessa era de muito papel, sendo um papel físico ou planilhas de Excel com apontamentos manuais que normalmente não são tão confiáveis, né, Dulce? Então, eu acredito que a utilização de um sistema MES, ele pode sistematizar, em primeiro lugar, e automatizar muito desses apontamentos, tá? E isso traz, primeiro, uma confiabilidade inerente, que quando uma máquina aponta ou quando um sensor mede uma informação e essa informação é levada até o sistema, ela usualmente é mais confiável que uma informação de um ser humano, que tem a possibilidade de falhar, né? Isso é o primeiro ponto. Então, isso facilita para um gestor em função de ter uma informação cada vez mais confiável. E com relação ao tempo, é muito importante pensar que quando você sistematiza e automatiza essa consolidação e essa captura de informações, essas informações estão disponíveis com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, né? E até desmistificando um pouco dessa questão de tempo real, existe uma definição bastante específica do tempo real, né? O tempo real é uma coisa extremamente online e, usualmente, o MES, ele nem precisa chegar ao nível de tempo real para trazer muitos bons resultados, né? Porque imagina só que existe ali um sistema de produção, uma fábrica que fecha a sua contabilidade, sua produção semanalmente ou mensalmente, porque tem que consolidar todas as planilhas, consolidar todos os papéis. Agora, imagina quando eu tenho um sistema que automaticamente consegue fazer isso turno a turno, até mesmo hora a hora. Então, eu consigo com muito mais facilidade ter acesso aos dados, eu consigo tomar decisões, enxergar tendências com mais facilidade. Então, essa questão de tempo real aí
pode ser o tempo real suficiente para essa tomada de decisão mais rápida por parte dos gestores, inclusive tirando um pouco da carga de trabalho, que seria muito manual, né? Tanto da operação, quanto das pessoas que fazem relatórios e dos próprios gestores para analisar esses dados. Então, o MES ele consegue ajudar aí nesse ponto bastante, né, essa automação de processos mesmo. Tá legal? Bacana, legal. Olha só, vamos imaginar que eu preciso elevar a minha produção ao nível de uma indústria 4.0. E eu preciso atingir maior eficiência, preciso aumentar minha capacidade de customização de produtos. Como o MES pode ajudar nisso? Sim, o MES ele tem uma característica muito importante, que é de conseguir medir os indicadores, né? Sejam eles de eficiência, de produtividade, e até mesmo controlar a gestão da produção, das ordens e tudo mais, como uma característica inerente da própria filosofia do MES, né? Então, quando você quer, por exemplo, trazer essa questão de elevar o nível da sua empresa, levar ela para uma indústria 4.0, eu acredito que com o MES você consegue, por exemplo, gerenciar muito melhor a sua capacidade produtiva e a sua eficiência produtiva e, por exemplo, encontrar capacidade oculta, tá? Então, você mede melhor quando você mede melhor, você consegue enxergar melhor a sua situação real, né? Então, isso é bastante importante. E outro ponto interessante é a questão da flexibilidade das linhas, a flexibilidade da produção. Quando você tem, e isso é uma necessidade real, né, da indústria hoje, de ser mais flexível, de lançar produtos com mais rapidez, porque os clientes demandam esses produtos, então o intervalo de tempo entre desenvolver um produto e deixá-lo disponível na prateleira do mercado está encurtando cada vez mais. E com o MES você consegue levar aí toda a parte de planejar essa produção, então seja com registro aí de listas técnicas, gerenciamento de listas técnicas, gerenciamento das ordens de produção com muito mais facilidade, tá? Então você consegue elevar aí o nível da sua indústria. E outro ponto interessante para finalizar essa questão da indústria 4.0 é que o MES ele pode se aliar a outras tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, né? Como sistemas ou sensores IoT, né? de baixo custo ou de fácil implementação, melhor dizendo, para levar esses dados, inclusive ajudar naquela automação que nós citamos anteriormente. Utilização de sistemas em cloud para implementar rapidamente o sistema. Então, essas tecnologias aliadas com o MES podem trazer aí um novo patamar para a indústria, levando aí para essa quarta evolução industrial. Bacana esse link, porque a gente percebe como que essas tecnologias, então, podem levar o MES, talvez, para linhas de produção que talvez antes estavam inacessíveis, né? Ou que não tinham informações sendo extraídas para o MES, né? Sim, certamente. Você pode lembrar que muitas linhas que estão em operação hoje, elas foram implementadas há 20, 25 anos atrás, ou até mais, há mais tempo, né? E naquele tempo não tinha tanta tecnologia, ou não tinha tanta eletrônica embarcada como existe hoje, né? E é difícil capturar dados de fato, porque às vezes é tudo analógico. Então, um sensor IoT que é baratinho, que é fácil, acessível, sem fio, ele pode ajudar com essa questão de você medir melhor a situação da sua produção. Certamente dá para linkar aí vários tipos de tecnologia. O MES não está sozinho nessa, né? Show. Vamos tocar num assunto que geralmente causa polêmica, a relação do MES com os ERPs em geral, né? Sim. De SAP, TOTOS, Oracle, etc. Sim. Quem tem um ERP precisa de um sistema MES?
Que tipo de benefício e relação o MES pode trazer de forma adicional aos RPs? Sim, eu acredito, Dulce, que o RP e o MES, eles são complementares, tá? E até voltando para um ponto inicial, quando a AMR Research desenvolveu essa nomenclatura, ou lançou essa nomenclatura de MES, ela definiu três camadas básicas, né, dos sistemas. Os sistemas ali voltados ao controle da produção, então os sistemas que atuam diretamente na produção, controlar, acionar as máquinas, enfim. A segunda camada que ela chamou de MES, né, que é a parte, que é uma camada que trabalha por eventos. O que significa isso? Significa que eu consigo pegar aqueles dados de chão de fábrica, aqueles dados que vêm do sistema de controle e contextualizá-los em eventos. Então, um evento de parada, um evento de produção e assim por diante. E o terceiro nível, que é o nível do RP, é um nível transacional, tá? Então, a própria definição, eu acho que deixa bastante claro essa questão deles serem complementares, tá? E um outro ponto muito interessante é que, usualmente, os RPs eles vão até um determinado nível no controle da produção. Nos RPs, por exemplo, é muito comum fazer toda a parte de planejamento, né, de produção, criação das ordens de produção, e enfim, toda essa parte é feita no RP. Só que existe ali um vácuo, né, um espaço entre o lançamento dessa ordem para ela ser executada e a finalização dela, ou seja, até o ponto em que ela é concluída e se lança de volta, e se traz de volta as informações de quanto foi produzido, qual foi a eficiência daquela produção, quanto de refúgio aquela produção teve e tudo mais, né? Então, esse intervalo nós chamamos usualmente de WIP, né? De Work in Progress. Então, eu acredito que o MES está justamente nessa lacuna de trazer essas informações do que produzir do RP, gerenciar essa produção e entregar de volta para o RP tudo que foi produzido, consumido e, enfim, refúgios e tudo mais no final das contas. Então, eu acho que a complementariedade é o principal ponto aí entre o MES e o RP. Quando você diz e fala sobre esses pontos de ganhos, de benefícios e de como o MES complementa os sistemas da empresa, eu fico aqui pensando que a gente não está falando de milagres, mas é verdade que a gestão da produção ela muda da água para o vinho depois que o MES entra? Ela tem um potencial muito bom, de fato não é um milagre. Uma implementação de MES é desafiadora, principalmente na gestão da mudança das pessoas que vão operar com um novo sistema. Mas sim, eu acredito que o MES tem uma boa potencialidade de mudar bastante, principalmente quando nós estamos falando de rastrear o que você consome, entender exatamente qual é a eficiência das suas plantas, das suas linhas, se existe algum ponto de gargalo que você não enxerga naturalmente e você consegue passar a enxergar. Então, o potencial de implementação de MES é muito, muito interessante para gerir bem a produção. E, de fato, concentrar os dados, né, Dulce? Nós falamos da questão de algumas plantas ou de algumas indústrias ainda fazerem todo o acompanhamento via planilhas ou papel. Quando você tem um sistema, você consegue concentrar todos os dados, inclusive comparar linha com linhas semelhantes ou plantas semelhantes para ver, para ter certeza ou para entender onde você pode melhorar, onde dá para extrair mais benefícios, melhores lucratividades dentro da sua planta, né? Então, eu acredito que a potencialidade do MES, de fato, é muito grande, mas tem os desafios da sua implementação, tá legal? Possibilita um grande raio-x da produção, né? E te dá a chance de entender onde você tem que atuar. Justamente. Sanji, vamos fazer um jogo aqui? Um jogo de verdadeiro ou falso? Tá legal. Vou argumentar aqui algumas coisas
comuns que a gente encontra aí no dia a dia dos nossos clientes. Você vai ter que me dizer se isso é verdadeiro ou falso, mas vai ter que explicar o porquê. Vamos lá? Pode deixar. Então tá bom. Olha só, primeira afirmação aqui. Implantei o MES e o meu índice de OE imediatamente piorou. Infelizmente verdadeiro. Infelizmente ou felizmente, na verdade, acontece com uma frequência, tá? Porque muitas vezes o índice de OE, né, que é o índice geral de eficiência, ele é medido quando não existe uma sistematização e principalmente uma automação na coleta de dados. Ele é medido muito de uma forma muito arcaica. Às vezes não há os apontamentos corretos de paradas, dos refugos, da disponibilidade ou quando sua linha, por exemplo, diminui de velocidade ou da velocidade ideal, aquilo tem que significar uma penalização. E quando você faz isso manualmente, é bem complicado, né? Imagina um operador tendo que fazer várias coisas e ainda apontar uma diminuição de 10 ou 20% na velocidade da sua linha. É bem difícil. Então, usualmente, quando o MES é implementado, pode acontecer essa questão de você enxergar melhor a sua eficiência e, de fato, o seu número cair. Tá? O seu índice de OE cair. Mas isso tem uma vantagem, uma contrapartida, é que você enxerga o que realmente está acontecendo, qual é realmente o problema, e o MES também te ajuda a determinar qual que é o melhor ponto de ação, qual é a máquina que mais para, qual que é a linha menos eficiente, enfim, tudo isso é possível. E com isso você consegue planejar, pôr o plano em prática de melhoria real desse OE, tá legal? Perfeito, vamos para o próximo. Uma suposição agora, também me diz falso ou verdadeiro e por quê? Houve um problema de contaminação em uma linha específica dos nossos sucos. E precisamos encontrar a fonte da contaminação. Certo. A nossa rede de IoT vai apontar onde está a falha. Falso ou verdadeiro? Eu acredito que isso é falso. Tá legal? A rede de IoT, ela dá informações, ou seja, os sensores IoT ligados a uma rede de coleta de dados, ela de fato dá as informações, ela possibilita chegar a essas informações. Só que eu preciso contextualizar essas informações, tá? E uma coisa muito interessante que principalmente os sistemas MES buscam é uma questão voltada à genealogia da produção. Então, esse caso que você citou, por exemplo, de uma contaminação, seja por um ingrediente adicionado incorretamente ou uma matéria-prima que não estava na especificação correta, né? Elas podem ser facilmente rastreadas com essa funcionalidade de genealogia, tá? Então, a rede de IoT sozinha não conseguiria dar essa informação, mas um conjunto entre essas informações que vieram desses sensores e dessa rede, com o MES, fazendo todo o link, toda a genealogia entre os ingredientes, as matérias-primas e os produtos finais, com certeza você conseguiria identificar qual foi o motivo de uma contaminação ou de uma falta de especificação de algum produto. Top. Vamos para a próxima. Todo o ecossistema industrial, inclusive logística, ficou mais rápido, autônomo, eficiente e centrado no cliente depois do MES. Falso ou verdadeiro? Eu acredito que isso é verdadeiro, Dulce, porque, como nós já citamos, né, o MES ele pode nos ajudar com várias coisas. Tanto na parte de gerenciar o seu portfólio de produção atual, então gerenciar essas ordens de produção, e também essa questão de lançar novos produtos de uma forma mais rápida, colocá-los na linha de produção de uma forma mais rápida. E além disso, com todas as questões de integração, então eu posso desde receber, utilizar como fonte de dados por um MES e para o próprio planejamento, forecast de venda, né?
previsão de vendas, até entregar para o meu armazém, para o meu sistema de WMS, o que eu realmente coloquei lá, o que eu produzi, qual é o lote, qual é a qualidade que foi coletada para o MES. Então, eu acredito que essa automação, ela facilita e ela pode, de fato, agilizar toda essa cadeia, desde do pedido do produto até a entrega do produto no armazém ou mesmo no cliente diretamente. Então, eu acredito que essa afirmação é verdadeira, sim. Verdadeira. A próxima. Faço inspeções frequentes no número dos produtos imperfeitos que viraram refúgio e assim garanto um bom controle de qualidade. Falso ou verdadeiro? Eu acredito que isso seja falso, Dulce. As inspeções, elas podem ser, dependendo do seu produto, do seu sistema, elas podem ser inclusive individualizadas, tá? E com a ajuda do MES e outras tecnologias, que não só o MES. Imagina que você tem ali uma planta que produz embalagens, tá? E hoje já existem, por exemplo, câmeras de altíssima velocidade que eu consigo inspecionar cada uma das embalagens e refugar apenas aquelas que estão fora da especificação, tá? E, mais importante que isso, quando aquele refúgio acontece, quando aquele descarte acontece, o MES ele registra e fica armazenado. Então, você tem essa rastreabilidade do que foi refugado e depois, de fato, analisar e colocar causas, enfim, entender essas causas dos desperdícios. Mas em alguns casos, por exemplo, não faz sentido ou não é viável inspecionar todos os produtos, tá legal? E o MES também pode ajudar em determinar quais são os pontos de coleta de amostras, gerenciar todos esses pontos de coleta de amostras para que elas sejam feitas da melhor forma possível e, por exemplo, ajudar aí no controle estatístico de processo e tudo mais. Então, essa questão do refúgio e de como inspecionar, ela depende bastante de qual tipo de produto que você faz e como você precisa aí dar a sequência na sua qualidade ou no acompanhamento de qualidade, tá legal? Acho que sempre que a gente falar em migrar atividades manuais, né, porque essas inspeções geralmente feitas manualmente, elas vão ter ganhos quando a gente trouxer isso para um processo automatizado sob gestão do MES, né? Sim, sim. E mesmo quando existe ali uma coleta de amostra que vá para um laboratório, algum tipo de alimento, bebida desse tipo, alguma coisa nesse sentido, o MES também ajuda a gerenciar que aquelas amostras estão sendo coletadas no mesmo ponto, na mesma frequência, para que aqueles dados façam sentido no final das contas, né? Porque imagina se cada hora se coleta de um ponto ou não se coleta na frequência correta, então você não tem aí o acompanhamento da atividade, você pode inclusive levar um produto que seria refugado para a prateleira do mercado, né? Sandro, esse assunto é tão gostoso da gente conversar, né? Um assunto tão rico que dá margem para a gente entrar em tantas situações sim. De negócio e discussões de solução, né? Mas eu gostaria de ir caminhando aqui para o nosso encerramento, porque a gente vai fazer outros episódios, então a gente vai ter chance de explorar mais esses conteúdos. E você comentou aqui ao longo do nosso bate-papo sobre algumas dessas dificuldades que nem sempre é fácil colocar um MES no ar, que tem desafios, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são esses principais desafios, impedimentos ou riscos e como que você enxerga que as empresas podem trabalhar para minimizá-los ou até superá-los aí? Tá legal. Como eu falei, o primeiro desafio é entender essa sua necessidade e entender todos os interlocutores, todas as necessidades dos usuários, enfim, qualquer tipo de usuário, tá? Um outro ponto é um desafio de toda a questão de integrações, tá? Integrações normalmente são pontos delicados
de uma implementação como essa. Então, entender, por exemplo, como está a sua automação, ela está preparada para isso, se você tem que agregar ao projeto do MES um projeto de automação de plantas, de implantação de IoT ou o que quer que seja, e também os seus sistemas corporativos, tá? Nós vemos aí sistemas corporativos que estão rodando há muitos anos e que já não tem mais tecnologias suportadas, enfim. Então, esse tipo de ponto é sempre muito importante ser levantado como os principais desafios e também como os riscos do projeto, né? Porque quando você já tem isso, você consegue, inclusive, endereçar isso no próprio projeto, fazer atualizações de sistemas no contexto de um projeto, instrumentação, enfim, tudo isso. Então, esses são os principais pontos que eu gosto de destacar. E entender o seu usuário. Se você é o gestor do projeto, se você vai puxar um projeto de implementação de MES, entenda os processos que cada um dos usuários fazem, desde a operação até o planejamento, até o pessoal de logística também é bastante importante. Entenda os contextos deles para poder colocar aí e endereçar cada um desses desafios e também levantar os pontos de necessidade que cada um deles tem, tá? Sâncio, muito obrigada. Obrigada pela sua participação aqui conosco nesse episódio. Tá legal. Obrigada por esse momento de muitos insights, reflexões. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão curtir, vão compartilhar esse conteúdo. E se você que está nos ouvindo curtiu esse papo sobre gestão da produção em tempo real, eu te convido a não perder a nossa série de webinars sobre inteligência industrial, que trata deste e de outros assuntos. Semana que vem, o nosso podcast vai abordar sobre como tomar decisões operacionais mais rápidas e inteligentes, ou seja, com apenas um relance, reconhecer quais informações requerem sua atenção e quais ações devem ser tomadas. Afinal, aqui é o canal para você ficar por dentro das top trends em Indústria 4.0. Então, não perca. Fica ligadinho aí nas nossas plataformas Aquário Software, no YouTube, Spotify, Deezer e Amazon. Obrigada pela companhia. Tchau.